Você consegue imaginar como era a vida a bordo durante as grandes navegações? Meses trancado em um navio de madeira, cercado por mar por todos os lados, sem saber se haveria terra à frente, dormindo entre ratos, comendo restos endurecidos e enfrentando o desconhecido. Hoje, vamos mergulhar de vez nesse universo e descobrir como funcionava o cotidiano em alto mar. Entre os séculos XV e XVI, as nações europeias entraram numa verdadeira corrida marítima que transformou o mundo. Era a era dos descobrimentos, marcada pela ambição, pela fé e pelo desejo de conquista. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra buscavam novas rotas comerciais, riquezas como ouro e especiarias, poder e expansão religiosa. Para isso dependiam de um recurso essencial: homens dispostos a enfrentar o oceano. Milhares de pessoas embarcavam em viagens que podiam durar meses ou até anos. As embarcações mais comuns eram as ágeis caravelas, as robustas naus e, mais tarde, os imponentes galeões de guerra. A vida dentro deles, porém, era uma batalha diária pela sobrevivência. Uma viagem de Portugal até o Brasil, por exemplo, podia levar meses. Já as rotas mais longas, como as que iam até a Índia, podiam durar quase um ano inteiro, somando ida e volta. Pense nisso. Um ano sem pisar em terra firme. E o caminho era cheio de perigos. Tempestades violentas que ameaçavam partir o navio ao meio, calmarias que deixavam a embarcação parada por semanas sob um sol escaldante, doenças que se espalhavam rapidamente e até motins quando a tripulação se rebelava contra o comando. Cada travessia era um teste extremo de resistência física e mental. Muitos navios simplesmente desapareciam no oceano e nunca mais voltavam. E mesmo entre os que conseguiam retornar, poucos homens sobreviviam para contar a história. A bordo, tudo funcionava como um sistema militar rígido. A disciplina era absoluta, a obediência era inquestionável, e as punições para quem desobedecesse eram severas e muitas vezes brutais. O capitão era a autoridade máxima, um verdadeiro rei dentro do navio. Ele era responsável por tudo, desde decidir as rotas até aplicar sentenças de morte. Logo abaixo dele vinha o piloto ou mestre, o especialista em navegação. Ele dominava instrumentos como o astrolábio e o quadrante para se guiar pelas estrelas e manter o curso correto. O contramestre era o chefe dos marinheiros, o cara que fiscalizava o trabalho pesado no convés e mantinha a ordem na base do grito. E os marinheiros? Eles eram a força vital do navio. Eram eles que subiam nos mastros para ajustar as velas, limpavam o convés sujo, controlavam o leme pesado e, em caso de ataque, enfrentavam batalhas sangrentas. Havia também os grumetes, geralmente adolescentes ou jovens aprendizes, que estavam ali para aprender o ofício. Eles faziam de tudo um pouco. Carregavam água, levavam recados do capitão, ajudavam nos serviços mais pesados e sujos. Além deles, tínhamos os especialistas. Os calafates e carpinteiros eram essenciais para manter o navio inteiro, remendando a madeira danificada e vedando as frestas para que a água não entrasse. Em cada navio, havia também um cirurgião ou boticário, responsável por tratar ferimentos de batalha, doenças e, claro, o temido escorbuto, sobre o qual falaremos mais adiante. E para cuidar da alma, o capelão rezava missas e cuidava da fé da tripulação, um pilar fundamental para manter a esperança viva. Nos navios de guerra, os artilheiros operavam os canhões e garantiam a defesa contra piratas ou nações inimigas. Cada uma dessas funções era vital. Um erro de cálculo do piloto podia desviar a rota em centenas de quilômetros. Uma falha do carpinteiro podia afundar o navio. A vida de todos dependia do trabalho de cada um. Agora, tente imaginar o dia a dia. Viver com mais de 100 homens num espaço apertado e escuro, sem nenhuma privacidade, lidando com o calor insuportável, feridas que não cicatrizavam, sede constante e um medo que nunca ia embora. O trabalho simplesmente nunca parava. Os dias eram divididos em turnos de guarda e sempre havia alguém trabalhando, limpando, remendando,
ajustando as velas. Quando o mar estava calmo, era hora de fazer a manutenção do navio. Quando o tempo virava e a tempestade se aproximava, os gritos de comando ecoavam como tambores de guerra e todos corriam para salvar a embarcação. A fé também era parte da rotina diária. Missas, orações e até procissões improvisadas no convés serviam para manter a esperança acesa e o medo sob controle. Acreditava-se que Deus guiava e protegia a viagem. Mas a pior parte, sem dúvida, era a combinação de comida ruim e doenças. Sem geladeira, era impossível levar frutas ou vegetais frescos. A falta de vitamina C causava o escorbuto, uma doença terrível que fazia as gengivas sangrarem, os dentes caírem e as feridas não cicatrizarem. Muitos morriam lentamente dessa doença. Além disso, havia febres, infecções, parasitas e diarreias que se espalhavam rapidamente e matavam de forma silenciosa. E a alimentação? A base era a bolacha dura, conhecida como biscoito do mar. Era tão rígida que muitas vezes precisava ser quebrada com um martelo, e não era raro que viesse cheia de larvas ou bolor. A carne era salgada e seca para durar mais, e a água ficava armazenada em barris por meses, tornando-se esverdeada e com um gosto horrível. Era uma dieta de sobrevivência, no limite do suportável. Então, por que alguém se sujeitaria a isso? As motivações eram muitas. Alguns embarcavam por fé, acreditando que estavam cumprindo uma missão divina. Outros iam em busca de dinheiro, status ou aventura. Muitos eram órfãos, camponeses pobres ou até condenados pela justiça que viam no oceano uma segunda chance. Uma forma de escapar da miséria ou da prisão. E havia também os sonhadores, que acreditavam que do outro lado do mar havia glória e um mundo novo a ser descoberto. A verdade é que, por dentro, um navio das grandes navegações era como uma prisão flutuante. Um ambiente extremo onde disciplina, medo e sobrevivência caminhavam lado a lado. Quem desobedecia era punido severamente. Quem adoecia, muitas vezes era deixado para morrer ou até jogado ao mar. E ainda assim, quem conseguia voltar dessas viagens jamais era a mesma pessoa. O mar ensinava o valor do silêncio, da obediência e, acima de tudo, da coragem. Entender a vida a bordo é entender o lado humano das grandes navegações, o que existia por trás dos mapas, das coroas e das bandeiras hasteadas. Era ali, entre o sal, o suor e o medo, que se forjava a verdadeira história do mar. Se esse vídeo te ajudou a visualizar melhor como era a vida nos tempos das grandes navegações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E comente aqui embaixo, qual dessas funções você jamais teria coragem de exercer em um navio como esse? Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias vindas das profundezas da nossa história.